todos e a todas que nos assistem. Meu nome é Olívia Pascoaleto, eu sou professora e pesquisadora aqui na Escola Superior da Advocacia de São Paulo, e hoje tenho o prazer de receber a professora Salete de Oliveira Domingos, professora da Universidade São Judas Tadeu, professora da Universidade Paulista, é advogada, atualmente realiza pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é doutora e mestre em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também. E tem como linhas de pesquisa a filosofia do direito, educação e tecnologia, portanto, áreas super conectadas aqui com o nosso tema, né? E hoje a professora Salete vai nos apresentar uma fala sobre educação humanizada em tempos de aulas virtuais. Professora Salete, desde já quero agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença aqui nesse evento. É uma honra para nós tê-la conosco, estamos muito animados para ouvir as suas contribuições. Seja muito bem-vinda em meu nome e em nome da ESA São Paulo. Muito obrigada, professora Olívia. Eu aqui agradeço imensamente o convite, é um prazer poder discutir com você sobre temas tão relevantes em que envolve aí diretamente o nosso trabalho. Agradeço também à Escola Superior de Advocacia, todos os nossos colaboradores aí, aqueles que também motivaram esse evento. Vou pedir desculpas, professora, para compartilhar com você uma tela para poder conversar sobre essa temática. Então, o tema em que nós vamos conversar nessa tarde é sobre educação humanizada, e esse é um tema que faz parte de toda a minha pesquisa, professora. Eu vou só colocar aqui novamente para retornar uma tela e ficar mais fácil, então. Muito bem, essa conexão que nos envolve e que nós chamamos de educação humanizada, como ela ficou, como é que nós desenvolvemos depois, então, do evento da pandemia e desse momento, então, virtual. Por isso que a temática em que nós vamos discutir hoje é educação humanizada em tempos de aulas virtuais. Aproveito, então, para ressaltar meus agradecimentos e também deixar consignado que a pesquisa por si só, ela não é solitária, ela envolve muito além daquela contribuição doutrinária e jurisprudencial. Ela é envolvente, ela fortalece laços, ela faz com que nós estejamos conectados um ao outro, e é isso que também demonstra esse elo da humanização aqui no nosso curso e transforma essa informação em conhecimento. Então, já deixo consignado novamente os meus agradecimentos em participar desse evento, a quem engrandece também a minha pesquisa e todo aí o que busco demonstrar dentro desse tema que é tão desafiador, ainda mais nesse momento. E faço jus aqui à filosofia, professora Olívia, para dizer que eu sei que, embora esse tema ele seja muito amplo e nós temos muito ao que conversar, falar dele nesse momento, por isso que destaco essa frase. Ao enfrentar mais uma vez esse tema, sinto-me como uma criança que, despejando um copo d'água no mar, acredita estar aumentando o seu nível. Diante de um oceano escrito sobre esse tema, esse meu texto, essa minha fala hoje com você, é apenas um copinho. E hoje a gente tem discutido muito sobre a temática da educação e dessa educação que nós chamamos de humanizada em tempos virtuais. Como é que nós conseguimos manter o nosso aluno conectado? Como é que nós vamos conseguir a atenção do aluno e também nos manter aí motivados em um momento de aulas virtuais? Então, a temática desenvolvida aqui também, ela está pautada em alguns objetivos que pretendo discutir e meramente aí de uma forma pedagógica, quero demonstrar aí essa discussão, então, esse debate que eu quero levantar. Nós estamos em um cenário de crise em razão da própria pandemia. Então, é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise política, uma crise ética, de interesses, mas, acima de tudo, é uma crise que envolve aquele tema mais importante para nós, que é a vida. E não fica fora dessa discussão também a própria educação. Mas antes mesmo de entrar nessa discussão da pandemia, dessas aulas virtuais, nós já vivíamos um momento de massificação acadêmica. Eu tenho alguns números aqui para demonstrar
em outros gráficos que nós vamos conversar, mas nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, nós aumentamos o número de alunos no curso de Direito em 250%. Esse é um número muito grande. Na verdade, essa pesquisa, ela foi pautada de 96 a 2016. Depois disso, a gente não teve uma atualização desse dado. Mas veja, mesmo pensando aí em um número antes da pandemia, um aumento de 250% no curso de Direito, e aqui a pauta vai ser somente o curso de Direito, embora o curso universitário mereça aí o destaque para análise, mas somente aí de uma forma pontual, destacando o curso de Direito. Então, nós tivemos uma massificação nesse curso, o que foi algo muito relevante, muito importante, até pela democracia do curso, mas também envolve aí todo um trabalho para que você mantenha, então, esse elo entre a educação humanizada e também aquela vertente de mercância acadêmica. Então, a gente precisa minimizar ao máximo aí dessa vertente de mercância para que eu tenha uma educação humanizada e que se cumpra, então, a função social da própria universidade, seja ela privada ou seja ela pública. Uma outra questão que envolve esse nosso debate hoje é a tecnologia. Se ela é realmente uma nova linguagem, ou nós já discutimos isso, porque muitas das vezes nós nos deparamos com discussões que parece que a tecnologia se tornou uma discussão após a pandemia, quando na verdade nós já vivíamos a indústria 4.0, nós já tínhamos aí toda uma influência da tecnologia, não só na educação, mas em outros aspectos. A nossa forma de linguagem, ela foi mudada até mesmo pelas redes sociais, e o quanto nós nos comunicamos hoje pelas nossas redes. Então, isso já era uma discussão mesmo antes da pandemia, mas não dá para ignorar que também a pandemia veio trazendo uma evolução, principalmente na educação, provocando uma evolução que, na verdade, ela já tinha já iniciado, mas não nessa proporção. Então, o nosso debate também, ele tem como objetivo discutir como é que nós podemos diminuir esses reflexos dessa mercância no meio dessa educação humanizada. Será que é possível fazer isso, principalmente em um momento de pandemia, em um momento de aula virtual? Como é que a gente consegue promover o desenvolvimento humano integral nesse ambiente virtual? Então, esses são os objetivos que eu quero trazer para o nosso debate nesse momento. A pergunta que norteia a nossa pesquisa é como nós conseguimos manter uma educação humanizada, mesmo diante da massificação da educação e num ambiente virtual. Então, é essa pergunta que faz com que analisamos esse mercado. E para analisar, por que eu chamo de mercado? O ensino, como disse uma oportunidade, que ele tem vindo por uma evolução, ele tem sido alterado gradativamente. Então, qual que é a importância de analisar, de fazer aí uma análise, mesmo que muito nesse primeiro momento embrionária, mas avaliando a importância do mercado no ensino superior, o Brasil ele ocupa o 5º maior mercado do ensino superior no mundo. E ele, considerando aí o ensino superior da América Latina, ele é o maior mercado. Nós temos aproximadamente 8 milhões de matrículas, e aqui eu estou pensando no curso superior, não só no curso do direito, fazendo uma avaliação mais genérica. A receita líquida do mercado educacional em 2019, antes da pandemia, foi superior a 54,9 bilhões. Então, veja, este é um mercado muito importante. Então, embora a nossa discussão aqui não seja elementar as questões mercadológicas, é importante também destacar esses dados mercadológicos para demonstrar o quanto é importante a atualização e também aí o cuidado do ensino superior, e aí a gente vai trazer informações sobre o curso de Direito, que é pertinente à nossa pesquisa,
Mas tudo isso demonstra que o mercado acadêmico se tornou muito atrativo. E ele se tornou atrativo tanto para o mercado internacional quanto para os grandes grupos no Brasil. E isso faz com que também seja atrativo para uma mercância. Então, salas lotadas, alunos que acabam buscando o curso não somente pelo conhecimento ou pela ideia da justiça social, mas sim por uma ideia de mercância, de encontrar aqui uma qualificação para o trabalho e aumentar a sua renda. Então, são dados alarmantes e que precisam ser analisados para que a gente possa chegar, então, a essa ideia da educação humanizada. Esse é o nosso primeiro desafio. Mesmo antes da pandemia, com um aumento tão grande na educação e no curso superior, em especial no direito, como é que nós conseguimos fazer isso de uma forma humanizada, sem massificar, então, o nosso ensino? Essa ideia de manter o curso, então, mesmo que com um número tão grande de alunos, mas humanizado. Então, veja, essa não era uma discussão proposta pela pandemia. Isso era uma discussão que nós já tínhamos durante as nossas aulas presenciais. A massificação do estudo e a humanização dentro da sala de aula. Quais que são as competências que o professor precisa ter para que ele possa desenvolver, então, essas habilidades, tanto nos alunos e também na sua própria programação aí, acadêmica? Mas nós somos surpreendidos. Achávamos que esse era o nosso grande desafio, até que vem a pandemia em 2019, e no dia 16 de março de 2020, todos entramos num período de aulas virtuais. Então, se a nossa primeira preocupação que eu queria destacar aqui com vocês é de que nós temos um mercado acadêmico e que a massificação, ela precisa ser erradicada através da educação humanizada, e erradicada é algo bem, aí, pensando em um futuro, então, nós temos um novo desafio. E os professores não estavam preparados para isso. Poucos professores estavam preparados para o ambiente virtual. E o nosso aluno, que nós achávamos que estavam achávamos que os nossos alunos estavam preparados, até porque grande parte dos alunos, aí tanto da faculdade privada quanto da faculdade pública, são alunos da geração X, Y e Z. E nós achávamos que eles estavam adaptados às conexões virtuais. Então, vem a notícia, o Ministério da Educação aprovou todos no ambiente virtual. E aquela preocupação da massificação, do mercado, ele tomou uma outra proporção, porque aí a nossa preocupação se tornou como nós vamos conseguir manter o nosso aluno humanizado dentro da sala de aula com as ferramentas digitais. Até falar em educação humanizada, parece que ela é contraditória, porque será que existe, então, falar em educação humanizada é dizer que existe uma educação que não é humanizada? Será que existe uma educação, então, que ela pode permear aí outra forma que não seja humanizada? Então, a massificação é o primeiro ponto que eu quero destacar. Mudamos o nosso paradigma. Agora nós estamos em um momento virtual. Aquilo que nós falávamos do EAD, das aulas aí que ficariam pelo momento pelo sistema virtual, se tornou presente na vida de todos. E os professores, como disse, não estavam, grande parte não estava preparada, eu mesma, professora Lívia, achei que estava preparada, mas quando começou, eu entendi que a preparação era muito além daquilo que nós imaginávamos. Que não era simplesmente sentar na frente do computador e começar a falar sem chamar a atenção do seu aluno, sem nenhum tipo de comunicação com ele. Então, nós tivemos que nos reinventar. E como o professor vai se reinventar? Quais são as ferramentas que ele tem para desenvolver, então, essas capacidades junto com o aluno? E eu dizia o seguinte, o aluno, então, ele está muito mais preparado tecnologicamente, era o que nós imaginávamos, né, que ele estaria mais preparado.
Mas também fomos surpreendidos com isso. Nosso aluno, ele estava preparado para lidar com as ferramentas? Sim, mas ele não estava preparado para o diálogo virtual. Esse diálogo, ele ainda não estava preparado. Tanto é que é difícil a própria comunicação do aluno, não só com o professor em sala de aula, mas também com o colega, a falta de interação. Começamos, então, a viver um outro aspecto dessa nossa dos nossos desafios acadêmicos. Deixa de ser somente um desafio por conta da massificação e da ideia da humanização, e agora tem um fator que intensifica a nossa discussão, fazer com que isso seja humanizado, mesmo em uma nova situação virtual. Então, por isso que eu queria destacar que 2020, na verdade, né, dia 16 de março de 2020, foi um dia memorável para a educação, em todos os sentidos aí, mas vamos falar da educação em especial e do curso de Direito. Nós mudamos o nosso paradigma. Passamos pelas nossas aulas virtuais e começamos outros desafios. E o nosso desafio agora é manter o nosso aluno conectado e interagindo com o professor. Para isso, é claro que nós temos algumas ferramentas que podem nos auxiliar, mas como é que nós fazemos isso se historicamente, desde 1827, com a nossa primeira faculdade de Direito, nós tínhamos esse layout. Nós tínhamos um quadro, as cadeiras enfileiradas e os alunos ali na disposição para aprender em uma aula expositiva. Então, ele estava preparado para o professor falar, explicar, e aquela aula seria uma aula expositiva, cadernos em que você anotava o maior número de informações, era assim que se desenvolvia o conhecimento. E deu certo durante muito tempo. Esse foi o panorama historicamente aí desenvolvido pela educação, principalmente no curso de Direito. E o nosso curso, por ser muito tecnológico, para o nosso curso, por ser exatamente aí muito tradicional, a tecnologia ficava muito distante daquilo que se esperava no curso de Direito. Então, para o curso de Direito, isso era muito pertinente. Salas enfileiradas, cadeiras, o professor lá na frente, uma exposição ali sistematizada pelo professor e o aluno anotando. Mas hoje o aluno já é comprovado que o aluno não aprende somente dessa forma, ele precisa de outras ferramentas para que ele desenvolva esse conhecimento. E como é que nós fazemos isso? Então, nós fomos tirados desse cenário. Nós, a partir de março de 2020, então, fomos inseridos em um outro ambiente, e esse ambiente é virtual. E quando nós nos deparamos com essa foto, né, uma criança que está olhando ali no computador como é que faz, e ele efetivamente, então, produz um brinquedo, deve ser provavelmente uma aula de robótica. Mas quais são os nossos desafios aqui no curso de Direito, numa educação, então, virtual? Manter esse aluno interessado e conectado, mesmo diante de uma tela de computador. E aí a gente precisa humanizar essa relação. Quais são as ferramentas que nós utilizamos para humanizar a relação com o aluno? Trazendo as discussões, buscando que ele participe, fazendo com que ele fique interessado, então, pelos assuntos, uma vez em que a informação fica disponível para ele. Então, os professores foram impactados em reformular todas as suas aulas. Eles reformularam tudo o que precisavam para que essas ferramentas, então, elas se tornassem interativas. Então, nós nos adaptamos. Será que essa seria a pergunta? Será que nós nos adaptamos? Nós ainda ficamos um pouco sentindo aí uma certa falta de proteção por falar através de uma tela, você só vê o recorte do professor, então ele se adaptou ao Google Meet, ao Zoom, a outras ferramentas interativas, como o Kahoot, para poder desenvolver, então, esse aluno e fazer com que ele fique mais próximo, então, do professor.
Mas a humanização, professora Olivia, e aí já caminhando para a exposição final, o que eu queria trazer nessa minha fala? Houve uma massificação em que ela não aconteceu com uma pandemia. Esse número aumentou nos últimos 20 anos de forma aí bem relevante. Isso nos trouxe alguns aspectos e desafios para o professor e também para o aluno. Nesse sentido, nós passamos por um outro cenário, que é o cenário virtual. Nesse cenário virtual, nós precisamos humanizar a nossa relação, chamando o aluno para perto, chamando o aluno para discutir, fazendo com que ele participe. Nós já falávamos em metodologias ativas, entre outras que poderíamos citar aqui. Mas o desafio de fazer com que o aluno participe e fique conectado com você depende tanto do aluno quanto do professor. É uma via de duas mãos, é um desenvolvimento. Então, aquelas aulas que nós achávamos que estavam bem distantes da nossa realidade, que era EAD, elas se tornaram cada vez mais, elas se tornaram presentes em razão da pandemia e deve ser a realidade do nosso mercado. Poderia fazer uma apresentação aqui também, trazendo quais são os dados, os números que nós temos de cursos EAD e da procura do EAD, porque eu estou falando de um desafio que é de humanizar a relação, mas existem outros desafios que não é o nosso tema agora, mas daquele aluno que desistiu, então, do curso por conta do sistema, então, virtual, que não, simplesmente não se adaptou, ou porque não se adaptou, ou porque não tem ferramentas tecnológicas que vão auxiliar nesse momento. Então, eu vou até encerrando aqui essa primeira parte, para podermos ter tempo para fazer também essas nossas indagações e discussões, professora Olivia. Nós estamos em uma nova realidade. A realidade, não só por conta da pandemia, mas para o momento virtual. E o quanto nós vamos trabalhar com esses aspectos, tanto no sentido da humanização e da participação do aluno, deve ser um trabalho conjunto, tanto das universidades, quanto dos professores, e também apoio ao aluno. Eu não vi que tinha fechado aqui, me perdoe, professora, agora que vi que tinha fechado a minha imagem. Professora Olivia, então, o que eu queria discutir e trazer aqui para o nosso painel? A educação humanizada em um momento virtual. Como é que a gente consegue fazer isso? O fato de falar que um professor, ele consegue dominar as ferramentas interativas é o suficiente para a humanização? Esse é um aspecto importante para a gente analisar. O fato do domínio da era da informática ajuda esse professor, com certeza, mas como é que ele vai fazer essa humanização acontecer versus, então, a tecnologia é o nosso grande desafio. Então, eu vou encerrar essa primeira fala, professora Olivia, para a gente poder fazer algo mais interativo, inclusive ter a sua participação. Eu vou devolver a palavra a você, fique à vontade para fazer os questionamentos que julgar necessário. Muito obrigada, professora Salete. Posso te chamar de você aqui? Claro, professora, por favor. Bom, enquanto você falava, fiz várias anotações, porque, de fato, alguns desafios não são novos, né? Porém, talvez tiveram aí um incremento e também foram acelerados, né? Então, a primeira coisa que me chamou muita atenção ao longo da sua fala, e queria ouvir um pouco a sua percepção também, e saber, enfim, como nós, como professores, podemos, em alguma medida, lidar com esse desafio, que é o seguinte: você disse que os professores, de forma geral, né, as pessoas não estavam preparadas para atuar nesse mundo virtual, mas que a gente imaginava que os alunos, em geral, não todos, né, porque a gente tem, enfim, uma variedade, principalmente no curso de Direito, muitos fazem como segunda faculdade, ou fazem no momento posterior aí, né, com idade já depois de começar a trabalhar e tudo mais, mas muitos alunos, de fato, fazem parte das gerações que a gente imagina serem mais tecnológicas, né, então já nasceram com o celular do lado, já nasceram digitando no computador. Mas não foi bem assim mesmo, né, e eu tenho estudado um pouco isso também.
Claro, né, diante dos desafios, a gente tem que ir atrás, ver novas coisas, novas teorias, novas abordagens que funcionam. E me chama muita atenção um termo que é usado principalmente na área da educação, que é o chamado letramento digital, né? Então, a pessoa, ela até manuseia, consegue fazer ligação, entra nas redes sociais, mas nem sempre isso significa dizer que ela é letrada digitalmente. Então, que ela sabe se virar, né, no ambiente digital, sabe discernir entre fontes confiáveis e fontes não confiáveis, duvidosas, sabe utilizar ou se acostumar rapidamente, por exemplo, com uma nova ferramenta, né? Então, preenchimento de formulário, um joguinho mesmo, né? Como você comentou, o Kahoot, que é o nosso aliado aí em várias aulas. E acho que essa percepção ela é muito verdadeira, né? Então, a gente nota que, embora muitos e aí, falando de alunos, muitos alunos novos das gerações mais tecnológicas, embora já tenham já convivam com a tecnologia desde cedo, isso não significa necessariamente que sabem, né, ou conseguem utilizar todo o potencial. E na sua percepção, eu sei que essa é uma resposta de $1 milhão, né, mas na sua percepção, como que nós, que também não somos da área da tecnologia, que também não somos super especializados, né, em letramento digital, mas como que nós, como professores, podemos, ou se pudermos, né, como podemos estimulá-los e aproximá-los mais, talvez, desse uso até crítico, por vezes, da tecnologia. Como que a gente consegue atuar? Qual que é o nosso papel aí? Muito bem, professora Olivia, esse é o coração da nossa discussão, né? Se você olhar a sua pergunta, na verdade, ela é a essência da educação humanizada quando a gente conversa sobre, então, esse mundo digital. O aluno não estava preparado, o professor também não estava preparado, mas, enfim, chegamos aqui. E como é que você consegue provocar esse aluno para que ele fique conectado, não só no sentido de ligar o computador, mas de participar? Temos algumas ferramentas de interações que nos ajudam, o Kahoot, como a gente citou, outras plataformas que nós podemos discutir aqui, mas acho que eu também quero já deixar consignado, desde o início, em que eu não tenho aqui a salvação. Infelizmente, professora Olivia, eu queria ter uma fórmula mágica e que nós iríamos adequar todas as aulas e os professores seriam salvos e os alunos também. Mas isso depende de alguns fatores que nós poderíamos analisar. E aí a gente pode analisar o fator em razão do próprio professor, das suas habilidades soft skills, até as habilidades do próprio aluno, ou até mesmo da própria tecnologia, o quanto ele tem ali disponível, porque o nosso aluno também, como você disse, não dá para generalizar, nós temos aí, até por conta daquele aspecto da massificação, eu tenho alunos em perfis completamente distintos. Então, eu tenho aquele aluno que está todo amparado tecnologicamente, tem a informação, tem um computador, tem de tecnologia de ponta, como eu tenho aquele aluno que tem um único celular em casa e que a internet também é de 4G e que ele não vai conseguir facilitar aí uma interação muito grande. Então, são alguns aspectos que nós podemos avaliar que não necessariamente sejam desinteresse do aluno em não participar, pode ser uma própria falta da tecnologia. Agora, quanto às ferramentas, por isso que eu disse que os nossos professores, assim, né, como eu mesma, na condição de professora, e tenho certeza que você também, tivemos que nos reinventar, porque aquela aula, eu até coloquei aqui uma exposição do PowerPoint, porque o professor se apoia bastante nesse aspecto, né, mas hoje já não é mais o suficiente. Nós achávamos que, então, dominar a tecnologia, ter um PowerPoint, era um professor que estava amparado, não, ela é muito além de dominar uma ferramenta como o PowerPoint ou qualquer outro tipo de apresentação ou um joguinho na internet. Eu acho que depende, eu penso, professora Olivia, que precisa de um desenvolvimento humano do professor para chegar até esse aluno, ou também uma consciência. Eu não vou conseguir
na massificação, então, encontrar a conexão com todos os meus alunos na mesma proporção. A conexão, ela pode acontecer com um aluno de uma forma muito mais próxima e humanizada do que com o outro. Mas na percepção de um professor que não tem nenhuma interação com o aluno, que eu não consigo ver nos olhos, eu não consigo ver o aluno, porque ele muitas vezes não abre o vídeo ou não abre o áudio, é de que eu não cheguei com a informação, porque nós somos muito visuais. A nossa geração é muito visual. Então, como eu não identifiquei aquele aluno, eu também pressuponho que eu não humanizei essa relação. Mas isso pode ser uma falácia. Tanto é que você vê o resultado depois, não só pelas notas, porque não acredito que uma prova vá fazer essa avaliação, mas pela própria identificação do aluno no final. Normalmente eles se manifestam, não em sala ou com você, mas ele vai se manifestar de alguma forma que se ele está conseguindo te compreender ou não. Então, quais são as ferramentas que nós poderíamos utilizar, sendo mais específica na sua pergunta? Eu acho que eu entendo que as metodologias ativas, elas devem ser aplicadas sim. É que falar em metodologia ativa também tá uma coisa meio que, o que que é metodologia ativa, né? Como é que a gente pode aplicar isso? Como é que você faz isso no mundo virtual, demonstrando para o aluno, então, que a responsabilidade do conhecimento é tanto dele quanto sua? Como é que você destaca isso? Eu não vejo outra forma sem destacar para ele o quanto isso é um sonho para ele. Então, eu acho que o primeiro aspecto para desenvolver com o aluno é desenvolver a autonomia da consciência de que esse curso, então, ele é seu, que o sonho é seu. Aí você pode me perguntar, professor, como é que a gente faz isso em um momento virtual? Como é que eu demonstro para ele essa importância? Como é que eu consigo fazer com que a aula seja tão interessante que ele fala, eu vou precisar disso, e que não seja uma ameaça, porque normalmente a gente acaba utilizando, como todo professor ou mãe, uma ameaça. Olha, isso vai cair na prova, isso vai cair no exame de ordem, isso aí é importante porque cai em concurso público. Esse é o nosso desafio, manter o nosso aluno motivado dentro da sua percepção de sonho, que é o curso de Direito, e também atendendo às necessidades da nossa massificação, que são salas imensas, salas lotadas, e claro que tem um aspecto muito positivo, quando eu falo da massificação, a gente pensa sempre naquilo que é ruim, porque nós estamos falando de massa, mas existe um aspecto que foi democratizar o curso, então, de Direito. Aquele que não poderia, que não teria condições, hoje pode ter acesso ao curso de Direito, isso é muito bom. Nós trilhamos uma educação que atende a todos os públicos, mas o grande desafio do professor hoje, do século XXI, em período de pandemia, em período virtual, é manter o seu aluno conectado e ele interessado na aula. Eu já vi vários relatos de colegas que contribuem com a tua pergunta, professora Olivia, que foi, eu humanizei a relação mostrando meus animais de estimação, porque isso conecta com o aluno, ele vê que quem está ali do outro lado, é tão humano quanto ele. Então, eu mostro o meu gatinho, eu mostro o meu cachorro, eu mostro o meu filho, tem aqueles que são mais tecnológicos também, colocam música na hora do intervalo, pede aí para os alunos para levantarem uma playlist, aqueles também que demonstram no início da aula, olha, eu estou lendo tal obra, assista tal filme, vai mostrando para o aluno, tentando achar essa conexão de que tem uma pessoa do outro lado, e que não é uma aula, e aí a gente podia fazer essa distinção, né, professora Olivia, até pensando aí que é uma aula síncrona e assíncrona, que não é o nosso tema hoje, mas demonstrando para o aluno que ele tem uma participação, e que o professor está ali e precisa dessa conexão também com ele, para que haja, então, a transformação da informação em conhecimento. Eu comecei a minha fala dizendo isso, que a pesquisa, o que torna esse elo entre a informação e a comunicação é o elo humano. Então, eu acho que o despertar do aluno, então, em manter essa conexão, tanto com o sonho, quanto com o outro ser humano. Ele precisa entender que do outro lado, por isso que a educação humanizada, embora pareça aí um tanto quanto até, né, um aspecto de que, como assim, existe um tipo de educação que não é humanizada, mas é de despertar esse nosso interesse em que não é uma máquina, e sim que é um professor.
e que é um aluno que está do outro lado, e que não importa a massificação, que você tenha 150 alunos em uma sala, cada aluno é único. Eu sei que você vai dizer, nossa, mas essa é uma fala tão antiga, né, gente, falar que cada aluno é único, mas em um momento de o mundo virtual, lembrar isso todos os dias faz parte também da nossa responsabilidade acadêmica. Assim, imagino, professora, e tento colocar em prática. Mas é o nosso desafio, não é fácil, porque é cansativo para o professor, é exaustivo também para o aluno, são atividades que não acabam mais, aqueles formulários que nós criamos, tentando fazer com que ele desenvolva, então, uma análise jurisprudencial, ou um caso concreto, tentando de todas as formas mantê-lo aqui conosco conectados. Perfeito, professora Salete. Em vários pontos aí da sua fala, né, enfim, também fiz algumas anotações aqui, me lembrei muito, né, quando você comenta sobre os dois lados aí da massificação, né, por um lado, de fato, temos muitas críticas, mas, de fato, por outro lado, essa abertura de novos cursos, novas faculdades, novas possibilidades, fez com que muita gente pudesse acessar o ensino superior, não só o ensino superior em direito, mas o ensino superior de forma geral, né? Um sonho antigo de muitos, que parecia tão distante, que antes era mais viável ou só viável para as classes dominantes. Então, acho que é muito, 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 enfim, importante lembrar disso, porque me remete à minha segunda pergunta sobre as desigualdades, né? Então, a gente viu, enfim, a gente sabe que não é de hoje, mas o nosso país, e isso se reflete na educação, enfim, no mercado de trabalho, né? Mas a gente é um país muito permeado por desigualdades sociais, e isso ficou um pouco mais, talvez, mais escancarado aí na pandemia, considerando o ambiente, né, da sala, né? Então, antes a gente chegava na sala de aula, via todo mundo, olhava todo mundo e, de fato, estava todo mundo ali. Você não sabia exatamente o que a pessoa passou para chegar até ali. Hoje é curioso que, por mais que a gente esteja, de fato, fisicamente distante, mas às vezes a gente consegue, né, ver o ambiente em que a pessoa está, ver o filho da pessoa, o cachorrinho da pessoa, né? E é muito curioso que alguns, de fato, não se sentem, não querem, não podem, não se sentem à vontade de, por exemplo, ligar as câmeras e dizem, né? Acho que corroborando aí a sua afirmação de que é possível ter essa interação mesmo no ambiente virtual, e dizem, olha, professora, hoje eu não consigo ligar a câmera, me desculpa, porque eu estou aqui num ambiente que tem muita gente, minha mãe está cozinhando aqui atrás, e etc. Então, isso, de fato, a questão da desigualdade, acho que ela também é um elemento muito importante, considerando, né, esse objetivo de humanizar essa relação docente-discente, professor-aluno, né? É importante termos em conta que nem todos têm um espaço adequado para estudar, nem todos têm um material, um equipamento, né, para estudar, e isso também, acho, né, faz parte de pensar a educação, de humanizar a educação. Como que você vê esse ponto, assim, da desigualdade? Muito bem, professora Olivia, obrigada pelas suas considerações. E veja, enquanto você falava, também lembrava de alguns dados importantes aí da pesquisa para chegar à conclusão desse pensamento de educação humanizada. Essa pesquisa ela foi pautada em vários, não só na filosofia, mas também na própria área da educação, e o que fez com que o Brasil tivesse esse número muito grande de alunos no curso de Direito, em todos os cursos, mas em especial no curso de Direito. Principalmente, algumas políticas públicas, quando você analisa o gráfico da década de 90, você vê que nós tivemos um avanço em razão da educação por conta das políticas públicas, mas também foi por um aspecto econômico, que foi a mudança do perfil para o próprio mercado de trabalho. Então, esses dois principais elementos aí que fizeram que o aluno buscasse o curso de Direito ou qualquer outro curso, é que o nosso curso está entre os 3 cursos mais procurados, e o que nos também remete aí na nossa responsabilidade social. Mas a desigualdade social, ela também cresceu na mesma proporção ou numa proporção muito maior,
fazendo essa análise aí das últimas décadas. Então, o mercado de trabalho se tornou mais exigente, o que era possível arrumar um emprego na década de 90, tendo o curso de datilografia, não sei se você conhece, professor Olivia, acho que não, porque você é muito jovem, mas nós tivemos um curso de datilografia que determinava o seu mercado de trabalho, assim como um curso técnico na década de 90 determinava o mercado de trabalho. Hoje já não determina mais. Então, o curso superior, ele ficou muito atrelado a essa condição também de qualificação profissional. Então, essa desigualdade social, ela ficou muito escancarada, realmente. Ela já existia, não aconteceu com a pandemia, que deixa bem claro, né? Mas ela já acontecia, mas ela ficou muito latente durante esse processo educacional, então, virtual. Em todos os aspectos da pandemia, ficou muito claro essa desigualdade social, em especial no nosso país, que é a nossa análise de pesquisa. Mas ficou claro tanto na área da saúde, quanto na área da educação, que vamos citar aqui, que é a nossa conexão da pesquisa, mas esse aluno, então, como é que ele faz para assistir a aula? Eu já tive relatos de alunos que falaram, professor, eu vou ter que desligar agora, porque a minha filha vai precisar usar o celular para fazer a prova. Então, é um único celular para 3, 4 pessoas da mesma residência, todo mundo utilizando a mesma internet. Isso que a gente está pensando aqui no curso superior, e nossa análise está pautada somente naquilo que nós estamos vendo neste momento, que é o mercado do curso de Direito em São Paulo. Mas se você conversar em outros estados, a situação da desigualdade, até tecnológica, ela é muito maior, professor Olívia. Então, eu destaquei a desigualdade na saúde, na educação que nós estamos vendo, e a desigualdade na própria tecnologia. Nós achamos que ter um celular faz parte da vida de todos. Não é verdade. Nós também temos dados científicos que demonstram que grande parte da população brasileira não tem acesso à internet, não tem acesso a um celular de ponta que possa exercer, então, e facilitar através da educação. Então, a desigualdade social, realmente, ela ficou latente, tanto na educação quanto em outros aspectos durante a pandemia, e o nosso desafio com o nosso aluno, que não precisa ser necessariamente aqui em São Paulo, mas nós estamos situados aqui, então fica mais fácil para analisar, eu tenho que fazer uma aula expositiva, mas interativa, que envolva mesmo aquele aluno que está em casa, que tem um computador de última tecnologia para interagir comigo em uma ferramenta, mas eu também tenho que ter a percepção que eu posso incluir um Kahoot em uma discussão e um dos alunos não conseguir acessar a página. Por que ele não consegue? Porque ele não consegue sair desta ferramenta que nós estamos utilizando de imagem, de reunião, para utilizar outra ferramenta, porque o celular não comporta. Então, também é uma percepção que nós precisamos ter. Se todos os nossos alunos, ou se grande parte dos nossos alunos, porque aí é uma deficiência da massificação, a gente tenta atender a todos, mas a gente vai ter que fazer esse olhar mais crítico, de aplicar, então, essas interações que sejam pertinentes àquele grupo ou àquele perfil de aluno. Então, caminhando já para a conclusão dessa nossa reflexão sobre as desigualdades sociais cada vez mais latentes na nossa população e também no curso de Direito, que reflete boa parte da nossa população, cabe aí uma percepção também do professor. Não sendo aí uma tarefa fácil, porque essa percepção, ela fica muito mais comprometida, porque eu não tenho aquela questão visual, eu não vejo. E o aluno também nem sempre ele se manifesta, professora Olivia. Ele pode não ter acesso à interação, mas ele não vai falar nada. Até para não se constranger com o colega, ele fica quieto e não interage. Então, é um desafio para o professor. Se eu coloco uma atividade de interação, será que eu não estou cansando muito? Ou será que eu estou atendendo ao meu público? Esse público vai ter a ferramenta? É um desafio que a gente precisa trabalhar.
Perfeito, professora Salete. É bem. A sua fala, né? Acho que para quem nos assiste, para quem dá aulas, a pessoa, assim como eu, fica imaginando, fica lembrando de todas essas situações, né? Dando risada, se preocupando, porque de fato isso se tornou, né? Essa preocupação, esse desafio se tornaram realidade. E acho que para a gente já ir se encaminhando para o final, eu queria fazer um comentário com base em uma das suas falas e depois uma pergunta. O comentário é o seguinte: você falou, né, que os professores, enfim, acabam usando de diferentes artifícios para se aproximar do aluno. Então, um mostra o bichinho de estimação, o outro comenta, né, do filme que viu e etc. E eu achei muito curioso. Eu tenho redes sociais, né, mas não sou uma pessoa, assim, posto, uso as redes sociais, mas não sou uma pessoa fanática em redes sociais, e muito menos uso as minhas redes sociais para um diálogo direto com os alunos. Eu tenho professores que fazem isso muito bem, isso eu não faço. Mas eu achei muito curioso que eu tenho alguns alunos no Facebook, no LinkedIn, e postei, compartilhei um texto que eu tinha escrito. Eu achei muito curioso que na aula que eu estava, acho que ontem ou anteontem, um aluno falou: professora, muito bom o seu texto, gostei muito, venho te acompanhando. Então, é muito curioso como também, né, como estamos todos agora no ambiente virtual, aqueles outros espaços virtuais, como redes sociais, que antes eram até meio olhados, assim, né, a contragosto, assim, meio desconfiados, hoje podem também ser um elemento, né? Então, achei bem, nossa, que legal, né? Que bom. Então, pensei comigo, vou compartilhar outras coisas que podem ser de interesse dos alunos. Então, de fato, existem múltiplos espaços, múltiplas oportunidades que a gente, como professor, pode se sentir mais ou menos à vontade, né, para usar, e também que atinjam mais ou menos os alunos. Como você muito bem comentou, é muito difícil, né, dosar exatamente o que, até que ponto ir, até onde estimular, onde parar, onde saber parar e etc. E aí, considerando isso, faço uma última, na verdade, não é uma pergunta, assim, querendo ouvir aqui as suas reflexões, mas a gente está falando muito, né, do papel do aluno, do papel do professor e o papel da instituição de ensino, né? Como que a instituição, que papel ela tem? Ela pode ser um ator que estimule mais esse engajamento, ou ela pode ser um ator inverso, né, que tem um papel inverso, que afaste os alunos. Como que você vê, né, essa função, digamos, a função social da instituição de ensino superior nesse caso? Muito bem, muito obrigada, professora Olivia, pelas considerações, não poderiam ser aí mais pertinentes na nossa discussão. Falamos do papel do aluno, falamos do papel do professor, e o papel da instituição? O papel da instituição hoje, ele vai muito além, professor Olivia, de reuniões no sentido, porque a instituição ela tem uma preocupação em cuidar do aluno, e o que faz muito bem e que faz parte. E aí a minha análise está na instituição privada e não na instituição pública, porque a minha atuação é instituição privada. Então, a instituição, ela busca amparar, acolher, cuidar, tanto do aluno quanto do professor. Mas penso que hoje o grande desafio da instituição realmente seja tocar o professor, tocar o coração do professor. O professor tem buscado tocar aí o contato mais próximo com o aluno, e a instituição tem um grande desafio de manter, então, esse professor também conectado com essa humanização. Então, o papel da instituição, o papel dela de função social, é fazer com que a função social principal dela é que haja, então, a concretização do desenvolvimento educacional. E quem é o papel importante ali dentro da instituição? O educador. Então, penso que a instituição, ela passa por um processo de acolhimento, de cuidado do aluno, para também perceber o quanto é importante cuidar do professor nesse momento, do emocional do professor. Como nós relatamos no início, eu sei que muitos professores vão assistir esse vídeo e vão se identificar. O
o desespero, a ansiedade que se criou quando nós entramos no momento virtual foi uma coisa enlouquecedora. O professor, ele não sabia como começar a aula, o que ele ia falar, onde ele apertava, o que, que ele fazia, se ele tinha que colocar o PowerPoint, se ele tinha que colocar o aluno. Bom, enfim, foram vários desafios, mas isso também provoca no professor ansiedade. Ele também está em casa, ele também está em isolamento, e ele tem que estar preparado para cuidar do aluno. Também acho que faz parte da nossa relação, da nossa educação humanizada, mas também faz parte da educação humanizada o professor ter esse amparo, ele ter esse cuidado, esse acolhimento. Acho que nesse momento todos estão precisando ser acolhidos, tanto os professores quanto os nossos alunos. E aí é um papel também da instituição fazer o acolhimento do professor. E aí eu não estou me referindo a mais as situações de reuniões ou também de outras ferramentas de treinamentos. Não sei se essa seria a melhor, até mesmo porque eu não sou especialista nesse caso, né, professora? O meu foco da pesquisa sempre foi educação humanizada, envolvendo o aluno e o professor. Mas eu não deixo de citar também a importância do outro papel, que é a própria instituição. Qual que é o papel? Até mesmo porque quando nós falamos em mercância, nós estamos falando nessa ideia de massificação, o papel dos grandes grupos, eles são fundamentais para essa nossa relação. Quem mantém o mercado educacional são os grandes grupos. E aí é uma preocupação de manter a educação humanizada para os grandes grupos em não tornar o professor mais uma ferramenta para a concretização do seu contrato de trabalho ou do seu contrato de prestação de serviço como aluno, sem entender que há uma humanização nessa relação. É não robotizar essa relação, é não entender que é mais uma máquina que faz a aproximação do teu papel, que é a universidade, com o aluno, e entre esses dois papéis, então, eu tenho uma máquina que faz essa ligação. Aqui é, então, a universidade, os grandes grupos, e não é nenhuma crítica aos grandes grupos, muito pelo contrário, acho que fazem parte aí do nosso mercado acadêmico e efetuam esse papel muito bem. Mas então eu tenho a instituição de um lado, eu tenho o aluno do outro e eu tenho o professor ali. Ele não pode ser tratado como uma ferramenta de trabalho, ele é um ser que ele precisa ser cuidado tanto quanto o aluno. Então, entendo, professora Lívia, que hoje o professor está precisando de um acolhimento. Se não houver um cuidado da instituição, desse professor, o número que nós vamos ter de afastamento de outras situações aí com o professor durante a pandemia e pós-pandemia vai ser um número muito grande. Eu vejo, pelo relato de colegas, o quanto as pessoas ficaram doentes emocionalmente durante o período da pandemia. Se reinventar, chegar aqui para você e falar, o professor precisa se reinventar. Ele não basta ter um PowerPoint, parece uma fala muito simples, muito fácil, mas será que é fácil se reinventar para todos? Será que todos estavam preparados, então, para fazer essa humanização e trazer o aluno para perto? Isso exige um esforço muito grande do professor. E nós não somos aqueles profissionais em que saem sem nenhuma crítica a qualquer outra atividade, mas nós temos algumas atividades laborais em que você saiu da empresa, você desliga o computador e você está desconectado com aquilo. Agora, o professor, não, ele está o tempo todo pensando que ele vai conversar com o aluno, ele está o tempo todo preenchendo um formulário também para a instituição privada em que ele trabalha, dizendo como é que foi a aula, ele está o tempo todo preenchendo um formulário para que o aluno amanhã possa ter uma atividade na intenção de ter essa conexão com o aluno. Então, é um ponto de muita atenção das instituições, o professor. Assim penso e também imagino não, tenho certeza, é uma preocupação das instituições hoje, o cuidado do professor. Com certeza, e isso que você falou é bem importante, né, porque, de fato, tradicionalmente, a nossa atividade docente, ela não se encerra em sala de aula, né, então, tem o momento de preparação da aula, o momento de preparação da prova, correção da prova, isso já acontecia, né, então tem sempre aquela
que eu nem acho piada porque é de muito mau gosto e muito sem graça, você, como é que é? Você trabalha ou só dá aula? Ousaria dizer que dar aula é trabalhar muito mais que muita coisa, né? Mas isso se intensificou talvez também, né? Porque agora, além dessas novas ferramentas que nós tivemos que nos adaptar a alguns protocolos novos, né? Inclusive para manutenção da excelência do curso e etc., foram necessários. Então, preenchimento de formulários, reuniões virtuais e etc., se multiplicaram, super exaustivas, etc. E me veio muito à cabeça, e também um último comentário para encerrar, a gente conversa, né, com médicos, parentes, conhecidos, que os filhos estão no ambiente virtual fazendo aula. E é muito curioso como essas pessoas que não estão tão no dia a dia da educação se surpreendem. Mas como agora? O que eu vou fazer? Como essa professora aguenta essa criança aqui fazendo esse exercício, gritando e etc. Então, realmente, esse esforço virtual talvez esteja sendo mais visibilizado também, né? Já que com certeza. Não sei se de fato isso vai acontecer, mas acho curioso como pessoas que não estavam naquele ambiente escolar, né, começaram a se aproximar dele, porque agora o ambiente escolar também é um ambiente de trabalho, que é a nossa casa também. E só finalizando, professora Olivia, mas quando você falava, eu lembrei de um dado importante. O que mudou, então, desse sistema presencial para o momento virtual para o professor, que também ficou aí bem exaustivo para ele? Você citava suas redes sociais e também isso é um motivo que tem aumentado muita ansiedade no professor. Para falar com você no presencial, o aluno ia até a secretaria, ou ia até o departamento, perguntava em que dia você estava na universidade, esperava você na frente da sala e falava, professora, estou com uma dúvida, preenche formulário para mim do estágio, enfim, qualquer situação em que precisasse falar com você. Hoje ele te encontra 24 horas em qualquer lugar, porque ele tem o seu e-mail da instituição e ele manda o e-mail, ele já está na ansiedade esperando que você responda. Deu 5 minutos, você não respondeu o e-mail ainda, ele já está mandando esse e-mail para a reitoria, ele já está encaminhando o e-mail porque não houve resposta. Claro que eu estou aqui até colocando um peso maior, não é assim que funciona, mas normalmente o aluno tem um contato com você no e-mail da instituição, ele tem o telefone da instituição, ele tem os contatos diretos com a instituição, e ele ainda tem todas as suas redes sociais. Claro que depende muito de cada professor, não estou falando que isso é um peso, muito pelo contrário, tem muita gente que administra e faz da sua ferramenta de trabalho também as suas redes sociais, e eu acho isso muito louvável. Mas então aumenta a conexão do aluno com você, ele cria uma ansiedade, ele mandou a informação, ele já quer a resposta. E o professor então está conectado o tempo todo com esse aluno, ou através da plataforma da faculdade, ou através do e-mail, ou ainda pelas suas redes sociais. Então, você aumentou o tempo que você teria com o professor, você não se desliga. Mas, fechando então a minha fala, professora Olivia, já agradecendo imensamente pela oportunidade de discutir com você, é sempre um prazer, é sempre muito, além de ser muito prazeroso, para mim é sempre desenvolvimento humano discutir ou conversar com você sobre qualquer temática. Então, foi muito grandiosa aí a nossa discussão hoje, envolvendo, e volto a afirmar, a educação humanizada é uma construção, ela não é aí a descoberta da roda, não tem como te dar uma receita de bolo e dizer, olha, faz assim que vai dar certo. Claro que não, são reflexões em que nós trazemos sobre o momento em que nós estamos vivendo e da educação humanizada no curso de Direito. Muito obrigada pela oportunidade, professora Olivia. Professora Salete, eu que agradeço suas palavras muito generosas, muito carinhosas, e a recíproca é totalmente verdadeira. Tive um momento aqui, né, de muito aprendizado, de muitas reflexões, e passaria muito mais tempo conversando sobre esse tema, né, que nos toca tanto, né, que faz parte do nosso dia a dia, e acho que nós compartilhamos aí muitas percepções e reflexões sobre o tema. Então, queria agradecer novamente em meu nome, em nome da ESA, foi um prazer estar com você. Agradecer também a todos que nos assistem.
É sempre bom, né, ter essa oportunidade de diálogo e de compartilhamento mesmo, de reflexões, de críticas, de apontamentos, de ideias. Esse é um dos papéis também aqui da nossa escola. Mais uma vez agradeço, então, e dou aqui por encerrada a nossa atividade de hoje. Muito obrigada novamente, professora. Eu que agradeço. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Obrigada.